Bom dia, irmãos, amigos, familiares. 5 de julho, domingo. Pouco menos frio que ontem, mas vamos continuar a vida. Com a pandemia, com o isolamento social, um pouco de abertura, um pouco de fechamento, tudo ainda muito indefinido. Mas nós vamos vivendo com a graça do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado. Se você estiver trabalhando, que Deus te dê sabedoria, força. Aqueles profissionais que estão envolvidos com a área da saúde, sejam eles protegidos pelo Senhor, para não serem contaminados com esse vírus e poderem continuar auxiliando os enfermos. Enfim, que Deus abençoe a todos. Existe uma coisa aí que todos falam: eu sou livre, faço o que eu quero. Será de fato isso? É uma coisa que eu venho me questionando há muito tempo, venho observando. Percebo que não é realmente assim. Percebo pelas conversas, pelas ações, pelos pensamentos de cada um que são expostos. Eu fico a analisá-los e a pensar: somos escravos, todos nós. Colossenses 1,13 nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Interessante, libertou do império das trevas, quer dizer, sem luz, sem direção, sem visão, cambaleando, tropeçando aqui, ali. Mas ele não fala aqui que ele nos transportou para o reino da luz. É impressionante. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É lógico que esse reino é luz. Mas é interessante a narrativa. A palavra libertar no original afirma que efetuou um resgate, ou liberou, despreendeu, soltou a corrente que prendia. A pergunta que fica é a seguinte: o homem, quer dizer, gênero aqui, não está liberto em suas ações, suas escolhas, pelos que todos afirmam? Mas será isso verdade? Falando-se em vida comum sobre a face da Terra, parece uma realidade a afirmação de que estão todos livres. Porém, eu não entendo assim pelas minhas análises. Essa pandemia está nos provando que não somos livres. Estamos todos sob um poder político superior. A pandemia impôs suas regras, inclusive para os políticos. E todos, por força de lei, são obrigados a obedecer. Por aí eu já começo a entender, nesta simples análise, que não há liberdade total. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Na realidade, o homem é um verdadeiro escravo, contudo não percebe isso. Mas que escravo do quê? É escravo das leis de governos, de filosofias, de tecnologias, de divertimentos, dinheiro, de pessoas, sexos, vícios, e vai imaginando aí.
quantas coisas te dominam? Vaidade, orgulho, ambição, quantas coisas nos dominam? Pois não consegue o homem viver sem se submeter a alguma coisa que o prende, seja qual for o seu desejo ou ambição. Ele está amarrado, amigo. A Bíblia afirma nesse sentido que os que estão sem Cristo andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E entre parênteses eu coloco Satanás. Ela afirma que o homem sem Cristo anda segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência e se submetem a ele. Portanto, sob o comando da vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza são filhos da ira. Confira isso em Efésios 2 e vá do versículo 1 ao 3. O homem não é capaz de controlar seus próprios pensamentos, desde que estes já começam a ser impostos na infância e o torna preso a costumes, filosofias, ideais, preso à vontade da carne, o império das trevas, ou seja, não tem luz espiritual. Ainda que ele tenha religiosidade, não tem domínio próprio. Consegue, vez por outra, controlar impulsos por imposição da sociedade, por não transgredir uma ou outra lei ou regra. E isso por não ter liberdade, mas por orgulho próprio ou medo, nunca por ter controle próprio. Quando assim o faz, tem revolta e se frustra por não poder consumar seus intentos. Alguns são mais, outros menos, mas todos lá no fundo têm alguma coisa que o controla. Assim, eu explicito que o homem natural vive sim preso ao império das trevas. Ele não tem luz, não tem discernimento. Visualmente apresenta coisas aparentes com belezas incríveis, porém passageiras e ilusórias. São momentos que ficam para trás e, na maior parte do tempo, lá no esquecimento. Em contraste com o império das trevas, trevas não têm amor, ela judia, ela cega. Aqueles que têm Cristo como Senhor de suas vidas vivem em um reino de amor, luz, sabedoria, discernimento, visão. E aí ele passa a ter controle, domínio próprio, porque ele enxerga. Jesus promove o resgate, liberta daquele império, isto o faz por profundo amor. Voluntariamente ele se sujeitou à morte de cruz por amor aos seus. Não foi Pilatos nem o Sinédrio, que eram possuídos pelo imperador das trevas, que o crucificaram. Eles apenas por pertencerem ao império das trevas e não ao reino da luz, cumpriram o que estava determinado por Deus em se fazer carne, filho, para receber sobre si a justa justiça. Então, Jesus recebeu sobre si a justiça divina que pesa sobre os filhos da desobediência. E esta desobediência veio pelo pecado original, aquele que Adão praticou e perdeu a sua perfeição e a sua relação com Deus. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, para salvar todos os seus. Aqueles que recebem Jesus são libertos por amor e recebem luz, vida espiritual. E são dotados com domínio próprio para dizer não
às imposições pecaminosas que este mundo propõe. O amor traz domínio próprio, pois ele tem a capacidade de renunciar, porque ele tem discernimento e ele compreende entre o mal e o bem. Assim como o resultado de cada um, tanto do mal como do bem, ele também compreende. O império do amor, ele proporciona paz, segurança, força, discernimento, família unida, conforto, nos momentos mais adversos que a vida possa proporcionar. Ele não se amedronta diante das crises políticas, financeiras do mundo, diante desta pandemia, pois tem ele a segurança que um dia terá uma vida sem nenhuma grua, em um novo céu e uma nova terra. Ele está fora do juízo final quando Cristo voltar. O juízo final que eu digo aqui é a sentença, a declaração da sentença que lançará o pecador no tormento eterno. E por justiça. Não é por falta de amor, não, de Deus. E esta é uma convicção que ninguém pode roubar daquele que tem Cristo, apesar de intentarem por todos os meios. Só em Cristo, nele, o homem pode chegar à redenção e à remissão dos seus pecados. Porque ele é a imagem do Deus invisível. E ele é o primogênito de toda a criação, o Deus vivo, encarnado e ressuscitado e eterno. Só ele pode te livrar no dia do juízo final do império eterno das trevas. E já começar a te dar uma vida de paz nesta terra. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.